Abra comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Deixa eu fazer dois pedidos. Vamos ligar a luz do auditório, pessoal? Isso. Vamos deixar a luz ligada, por favor, tá bom? Se for possível. Se não for atrapalhar alguma coisa, eu prefiro assim. Eu acho que o pessoal também gostou. Uma Assembleia de Deus sempre será uma Assembleia de Deus. Glória a Deus. Deixa eu dizer a vocês como é bom eu poder estar aqui. Tenho tido a alegria de, há muitos anos já, no período do feriado de Carnaval, servir a igreja no Brasil, e em função de todo esse fervor, né, das programações que acontecem no Centro-Oeste, principalmente, eu diria, em Brasília, tenho tido a alegria de estar há alguns anos, todos os anos, pelo menos 1 ou 2 dias aqui em Brasília. E eu quero louvar a Deus por estar pela primeira vez aqui no Comadeg. E é um motivo de honra, e eu desejo do fundo do meu coração poder retribuir a honra desse convite da única maneira que eu acho que é devida, que é sendo fiel àquilo que Deus trouxe ao meu coração, tá bom? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Egmar. Revela um prazer. Deus continue abençoando o senhor, a pastora Aline, e a todo o ministério dessa casa. Obrigado, pastor Gilvan, pela confiança, sua digna esposa. Obrigado pelo carinho, obrigado por ter me dado esta oportunidade de estar hoje aqui. Servi-los é um prazer. Deus continue em tudo abençoando o senhor na liderança dessa juventude bonita. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Versículo de número 7 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 7 a seguir. Está escrito: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Quantos podem dizer graças a Deus? E quantos podem dizer aleluia? O cenário dessa história bíblica muito interessante e intrigante. Afinal de contas, pense você no meio de uma reunião, no meio de um culto, onde muitas coisas boas estavam acontecendo, inclusive a ceia. Um culto onde o apóstolo Paulo estava muito feliz em estar com uma comunidade, a comunidade de Troade, uma comunidade que ficava fora de Israel, portanto um território estrangeiro, gentil, mas que havia abraçado a palavra da fé, a palavra do Evangelho. O apóstolo Paulo está especialmente motivado para falar da palavra para essa comunidade, porque ele já teve 2 tentativas anteriores de ficar um tempo com aquelas pessoas, ambas tentativas de certa maneira frustradas, de certa maneira. Porque da primeira vez que Paulo desejou visitar a comunidade de Troade, assim que ele chegou na cidade, ele recebeu uma visão. Essa visão é conhecida na Bíblia
e ela startou um tempo histórico para o evangelismo global. Foi quando Paulo viu um varão macedônio que sinalizava e dizia: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Isso era a respeito do início do evangelho expandindo para a Europa. Então, em Troade, Paulo recebeu a visão que startaria o plano de evangelização da Europa. Então, ele não pôde ficar ali. Quando recebeu a visão, de imediato ele saiu. Depois ele combinou com um discípulo de estar naquele lugar para poder receber notícias da igreja de Corinto. Mas quando Paulo chegou em Troade, o discípulo com que ele marcou o encontro não estava lá, tinha ido para outro lugar. E como havia uma urgência muito grande de Paulo saber notícias sobre a igreja de Corinto, que era uma igreja um pouco problemática, Paulo de novo saiu rapidamente de Troade e foi atrás deste discípulo para poder então ter a reunião que ele precisava ter. Então, por 2 vezes, Paulo desejou falar àquelas pessoas, ter tempo de comunhão, de qualidade com elas, mas não conseguiu. Então isso explica o fato de que na 3ª vez, ele está derramando sem pressa. Na 3ª vez ele está derramando com disponibilidade ampla, de maneira que o culto se estendeu muito, e já era meia-noite, quando o homem de Deus ainda estava pregando. Graças a Deus. Eu, no meio dessa extensão de culto, este episódio lamentável, acidental, trágico, acabou acontecendo. Um jovem por nome de Eutico, que havia tomado um lugar na janela do cenáculo, que ficava no 3º andar, onde o culto estava acontecendo, de repente é tomado de um sono profundo e cai da janela 3 andares abaixo e cai morto lá embaixo. O apóstolo Paulo vai parar o culto, vai descer até lá, vai tomá-lo nos braços, vai orar por ele e ele vai se levantar. Eu tenho 2 coisas para declarar no nome de Jesus esta noite aqui. Alguém levantou a mão lá atrás. Vou tentar de novo. Eu tenho 2 coisas para declarar no nome de Jesus aqui. Se há entre nós alguém caído, o Espírito Santo de Deus nos reuniu aqui para nos levantar em poder. E a segunda declaração é: a todos os que estão de pé, no poder da palavra que gerará temor e tremor no seu coração, você vai permanecer de pé para o louvor da glória do nome de Jesus. E quem acredita, diga amém, por favor. Repare bem que o evangelista Lucas, que é o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos, e que inclusive estava presente, é testemunho ocular desses fatos. Ele compunha a caravana do ministério de Paulo nestes dias. Ele está presente aqui. E ele, como presente ali, como médico inclusive, tem muita propriedade para narrar fatos relacionados a um acidente. Mas ele começa essa história dando um dado que é muito interessante de ser considerado. Eu vou dizer daqui, você repete daí, por favor. Havia muitas luzes no cenáculo. Dizer nos dias de hoje que havia muitas luzes na igreja ou no templo significa pensar muitos LEDs, significa pensar muitas lâmpadas. Lâmpadas essas que são alimentadas por energia elétrica, em sua maioria, algumas vezes energia solar. Mas dizer que havia muitas luzes no cenáculo, no contexto de um culto que está acontecendo no 1º século, não é pensar em LED, não é pensar em energia elétrica, não é pensar em energia solar, é pensar em candeias. Então o apóstolo Paulo o evangelista Lucas está dizendo assim, em outras palavras: havia muitas candeias na casa. Elas são as responsáveis pela produção de uma luz bastante vasta. Lucas diz: tinha muita luz. Se tem uma coisa que ninguém poderia reclamar nesse culto aqui de Atos 20, era de algum ponto escuro.
Alguma dificuldade de enxergar alguém? De ler um texto da Torá? Havia muitas luzes no cenáculo, significa uma oferta vasta, uma oferta bastante generosa do ambiente de luzes para quem quisesse e para quem precisasse. Muitas luzes no cenáculo significam muitas candeias acesas. Vamos lá, muitas luzes no cenáculo significam muitas, muito fraco para não dizer horrível, vamos de novo. Muitas luzes no cenáculo significam muitas. Então eu quero que você considere que o que eu desejo que você entenda é que nós estamos falando de um culto onde houve um acidente no meio de uma comunidade. Nós estamos falando de um culto onde um jovem tomou um tombo e caiu. Nós estamos falando de um culto onde alguém pegou no sono. Nós estamos falando de um culto onde alguém poderia ter um fim trágico, não fosse a intervenção de um milagre que o trouxe da morte para a vida. Nós estamos falando de um culto que tinha tudo para dar muito certo, de repente tudo para dar muito errado, e de repente voltou a dar certo de novo. Nós estamos falando de um culto onde havia uma vasta oferta de candeias acesas. Mas as candeias acesas são aquilo que a casa oferece. As candeias acesas, aqui em Atos 20, são aquilo que a reunião propõe. Agora, o que eu entendo por esse texto e pelo Espírito é que existe aquilo que a casa propõe e existe aquilo que eu me proponho a receber. Existe aquilo que a casa dispõe e existe aquilo que eu me proponho a receber. Mas para isso encaixar bem encaixadinho, eu vou trazer para a nossa conversa uma fala de Jesus que vai nos ajudar a entender o que eu quero que você entenda. Jesus disse assim: a candeia do corpo são os olhos. Repete comigo o que Jesus falou no 3, 1, 2 e 3. Então Jesus estava dizendo o seguinte: existem candeias exteriores, existem as candeias da casa, o que a casa oferece, o que a casa dispõe, o que a casa apresenta. E existem as candeias que cada indivíduo possui. E aí não vai adiantar. O que não vai adiantar, pregador? Não vai adiantar haver tantas candeias disponíveis na casa, se a candeia dos olhos de Eutico decidiu se fechar. Eu quero fazer aqui um teste rápido, enquanto o pessoal do som lembra que eu tenho 5 cultos para pregar ainda no carnaval. E por favor, retoma esse volume aí, meu filho, em nome de Jesus. É que ficou bem baixinho de uma hora para outra. O que aconteceu? Aleluia. Se eu fosse o pastor Hernandes Dias Lopes, eu ficava de boa aqui. Eu não tenho essa graça dele, né? Então escute bem. Eu quero que você considere que quando isso aqui aconteceu, vai ficar provado que não importa. Eu disse que não importa. Não importa o quanto a casa esteja disposta a oferecer, se eu não estou disposto a receber. Não importa a vastidão daquilo que a casa oferece, se eu que estou presente na casa, eu não estou disposto a receber. E agora vamos à dinâmica que eu acabei interrompendo aqui, pedindo o auxílio dos meus queridos irmãos. Preste atenção. Quem acha que o ambiente está bem iluminado, diga amém. Quem poderia ler, salvo se houver algum deficiente visual aqui no nosso meio, estou falando, né, considerando a imensa maioria. Quem aqui teria facilidade de ler um texto na Bíblia agora, se eu pedisse para abrir a Bíblia? Quem teria? Quem tem facilidade de me enxergar nesse momento? Diga eu. Então a casa está bem iluminada? Está ou não está? Fecha os olhos aí. Você lê algum texto agora? Você me enxerga agora? É curioso, porque eu continuo enxergando tudo. Olha para mim. A luz da casa apagou? Quem apagou? Você. Sabe o que aconteceu em Atos 20? Não importava o quanto de luz a casa tivesse, se o menino desejou fechar o olho. Não importa o quanto a casa oferece, se eu decido fechar os olhos para aquilo que a casa oferece. Num tempo onde nós temos percebido muito mimimi, muita conversa torta,
muito vitimismo da parte de algumas pessoas que não tiveram a coragem que você está tendo. Qual pregador? Abrir mão de tanta coisa para servir a Deus, para estar na presença dEle. E aí essas pessoas que estão caindo e indo embora, vão dizer que a casa era problemática, a liderança não era boa, os irmãos não tinham amor. Não, mas a casa tem fartura de luz, de pão, de graça, de música, de louvor. E quem quiser vai sair abastecido, avivado, edificado, vai sair cheio, porque essa é uma decisão pessoal. Agora, do que adianta tanta música se você não quer escutar? No que adianta tanta palavra se alguém não quer ouvir? Eu lembro-me de Jesus falando uma coisa que me arrepia toda vez que eu me lembro. Ele olhou e disse assim: a quem eu compararei essa geração? São como os meninos que estão na praça, tem música, mas não dançam. Não importa aquilo que é oferecido, se não há da minha parte a disposição de receber aquilo que é oferecido. Tem adoração hoje? Tem. Mas e você vai adorar? Tem poder de Deus hoje? Tem. Mas e você vai receber? A casa tem luz, mas você não pode fechar os olhos. Então aproveita e pega tudo. Eu não disse parte, eu não disse um pouco, eu não disse quase tudo, eu disse tudo. Pega toda a graça, toda a palavra, toda a atmosfera, toda a unção, pega todo o renovo, pega tudo que Deus tem para entregar na noite desse dia. Eu garanto para você que a enorme maioria das pessoas que estão fora do convívio da igreja e que culparam a igreja por isso, se você investigar a história delas, a luz sempre esteve lá, foi ela que fechou o olho. Há casos e casos, eu não posso generalizar. Agora, na imensa maioria dos casos, se você puxar um pouco o histórico, se der uma boa olhada nas pessoas que se vitimizam, que dizem ser vítimas da igreja, se você observar, porque não estão mais entre nós, se você observar, porque estão caídas e preferem continuar caídas, a verdade é uma só: tinha música, elas que não dançavam; tinha mensagem, elas que não queriam escutar; tinha pastores, eles que não queriam procurar; tinham conselheiros, eles que não gostavam dos conselhos dos crentes. Então não venha reclamar, porque a casa tem luz, mas se você fechar o olho, não vai adiantar nada. Mas se você tiver a tua candeia acesa daí, e a casa com a candeia acesa de cá, oh, não vai ter para Satanás. Nós vamos levantar uma geração poderosa. Quem tem um barulho de aleluia para entregar, só para mostrar que está aceso? São muitas luzes. Mas de que adiantam tantas luzes se eu vai fechar os olhos? Do que adianta a boa música se eu ponho a mão nos ouvidos? De que adianta a mensagem se eu fecho o coração? De que adianta o espetáculo, por mais belo que seja, se eu pego no sono? Do que adianta subir ao monte da transfiguração para tirar uma soneca? De que adianta? A Bíblia Sagrada diz então que Eutico vai tomar uma decisão. Pastor, como é que você qualifica essa decisão? Infeliz, inapropriada, inconveniente. Que decisão infeliz. Vou assistir o culto da janela. É provável que a casa estivesse bastante cheia. É provável que os assentos pudessem estar todos ocupados. É provável que os espaços pudessem estar bastante congestionados. Mas todas essas coisas que eu estou dizendo para você, que são muito prováveis, nenhuma delas poderia justificar que alguém se arriscasse tanto como Eutico se arriscou. Agora, sobre esse risco, há uma questão que precisa ser considerada. Existe o lugar, mas existe a minha condição. Eu vou fazer uma pergunta simples. Quem aqui já se assentou em alguma janela alguma vez? Eu já. Quem aqui se assentou numa janela e não caiu? Eu não. Quem aqui já se assentou em cima do muro? Quem sentou? Eu já. Quem aqui já se assentou em cima do muro e nunca caiu? Eu. Quem aqui já até andou em cima de um muro? Quem? Eu. E quem nunca caiu? Eu também. Então, existe o perigo do lugar,
e existe o perigo da minha condição particular. Sentar na janela pode ser uma coisa que não oferece maiores riscos a alguém, mas no caso de Eutico, esta decisão foi infeliz e inapropriada. Por quê? Pergunta por quê, por favor. Porque ele estava com sono. Então a questão é que não adianta você olhar alguém e dizer: ah, se ele foi, eu posso ir. Mas qual é a sua condição? Ah, não, mas ele entrou e saiu. Ok, mas qual é a sua condição? Existe gente que tem força para colocar o pé num lugar e tirar logo depois. Existe gente que está ainda se estruturando na fé. Se colocar o pé, não consegue tirar mais. Existem pessoas que podem se submeter a um tipo de discussão, a um tipo de conversa e saírem de lá íntegras como entraram. Existe gente que precisava levar mais a sério seu processo de maturidade espiritual e não entrar em conversa para a qual não está pronto ainda. 2 aleluias e um glória a Deus lá no cachorro quente. Pega a mão da pessoa que está do seu lado e diga: janela não é bom para ninguém, muito menos para quem está com sono. Então respeite os seus limites, não brinque com os seus limites, leve a sério os seus limites, não vá para áreas de vulnerabilidade, não se aproxime dos espaços divisores entre o lado de dentro e o lado de fora, não vá ver o que você não deve, não vá observar o que não te edifica, vigia com o que você põe diante dos teus olhos, não entre em discussões para as quais você ainda não está pronto. Você não precisa responder a tudo. A única coisa que você tem que responder, segundo a Bíblia, é a razão da tua esperança. Você não tem que se meter em assuntos teológicos para os quais você ainda não está pronto. Você não tem que discutir teologia na escola. Você só tem que responder uma pergunta: a razão da tua esperança. Eu estou vendo gente que se converteu ontem, preocupado em responder na internet: você é calvinista ou arminiano? Meu filho, você está querendo ir para o céu ainda. Você está entendendo? Nós ainda estamos construindo um caminho para tomar o reino de Deus à força. Nós ainda estamos lutando para largar o pecado, para conseguir chegar no céu. Estamos querendo entrar em discussões acerca de correntes teológicas sobre escatologia. Ei! Tudo tem um tempo, vai ter hora que você vai dominar isso ou não, também não importa. O que importa é que você esteja eternamente com Cristo quando Ele buscar a sua igreja. Eu estou lutando para chegar no céu. Estou lutando para chegar no céu há 41 anos. E tem gente que começou a lutar pelo céu há 1 ano. E está preocupado em se definir como pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Vai ver se eu estou na esquina. Não é hora para você se dar a esse tipo de embate, de debate desnecessário, inapropriado para esse tempo da tua vida. Isso é janela, isso é onde o vento passa, isso é janela, isso é lugar de vulnerabilidade, isso é janela, isso é terreno escorregadio. Guarda a tua vida, presta bem atenção onde você vai, com quem você conversa, respeite os seus limites, porque a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. O diabo resiste, e quando for a carne, foge dos desejos da tua mocidade. Eutico não poderia ter ido para a janela por uma razão simples: ele estava com sono. Se ele está com sono, ele vai perder uma coisa que quem já pegou aqui ônibus, trem, metrô, aleluia, sabe muito bem o que é. Tá lá você, o ônibus cheio, eu não sei como é que é aqui em Brasília, né? Lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem muito, né? Está lá você, acordou 4 horas da manhã, aleluia. Aí de repente vem, oh, como vem. E daqui a pouco você está, ó, sim ou não? Sim ou não? Por que eu falando com você agora, como eu estou falando aqui, não tem risco de eu pendular nem para frente nem para trás? Porque eu estou acordado. Acordado, eu estou no controle da densidade da minha musculatura. Acordado, eu estou no controle do posicionamento do meu corpo, da ereção da minha coluna.
Acordado, eu não vou tombar para frente nem tombar para trás. Eu estou no controle. Agora, o sonolento, ele perde o controle e vira pêndulo, já viu? O sonolento não tem rigidez na musculatura. O sonolento não tem domínio sobre a sua condição de ficar de pé. O sonolento não vai conseguir vencer uma lei. Pergunte qual? Da gravidade. Você fugiu disso a vida inteira e vai se encontrar com isso aqui na igreja. Com o que, pastor? Com a lei da gravidade. E o que a lei da gravidade fundamentalmente diz? Que dois corpos massivos se atraem. Então, onde existe uma massa, ela atrairá uma outra massa. Isso é a lei da gravidade. Por que se eu pegar no sono, eu vou pendular para frente? Porque a massa do meu corpo está sendo atraída pela próxima massa mais perto. Então, existe um ponto de atração para todo objeto massivo na Terra. Então, isso é fácil de entender numa frase bem clara. Você quer o chão, e o chão te quer. A lei da gravidade diz que os corpos massivos se atraem. Então, se você está hoje aqui me ouvindo, aprenda. Sabe o que você quer? Mas não você está sozinho nessa não, eu também. O chão. E sabe quem o chão está doido para abraçar? Você. Porque os corpos massivos se pedem, se atraem. Mas quando eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, alguém ainda está por aí? Quando eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, eu consigo viver acima desta lei gravitacional. Como é que é, pastor? Eu estou tão acordado, eu estou tão alerta, eu estou tão vigilante, que embora eu saiba que há um miserável homem que mora em mim, uma massa que quer o chão, embora eu saiba que há um chão que me deseja, que deseja ver meus sonhos acabarem nele, deseja ver meu ministério terminar nele, embora eu saiba que há uma luta que só vai acabar na eternidade, eu estou de pé, porque o Espírito Santo da promessa me sustenta de pé. Pega a mão da pessoa que está do teu lado, acorda ela e diga: quer a verdade? A verdade é essa. Você quer o chão te quer. Mas enquanto o teu espírito quiser, Deus vai permanecer de pé. Urabaraia. Atração. Atração. Pastor, o senhor está me dizendo que eu sou atraído pelo chão? Sim. E o senhor está me dizendo que o chão é atraído por mim? Sim. Dois corpos massivos se atraem. Isso é lei da gravidade. Então, se você não mantiver teu espírito alerta, você pendula para o próximo ponto massivo. Se você não mantiver o teu espírito pronto, se você não mantiver a tua vida em vigilância, esse desejo mútuo que existe entre o teu homem carnal, o teu homem exterior e o chão, a queda, o fim, o trágico, a cova, a sepultura, eles vão vencer essa batalha, mas não vão, não vão não. Ah, não vão não, levante a mão, comadre, porque eu vim declarar que você não vai sentir o sabor do chão, e o chão não terá o sabor de te ter nele, porque Deus te chamou para andar de pé. Eu te você sentou na janela, sonolento, perdeu a capacidade de contrair sua musculatura, tensionar sua musculatura, e a lei da gravidade vai operar. A massa do seu corpo começa a ser chamada pela massa do chão, e ele vai pendular para trás e vai cair do terceiro andar lá embaixo. Só que tem uma coisa, quem ainda está aí, diga amém. Se eu fosse dizer sobre o trajeto de Eutico de uma maneira muito simplória, eu diria assim:
Eutico dormiu, caiu e morreu. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Vou repetir. Eutico dormiu, caiu e morreu. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Sem medo, faz sentido para você? Só que tem uma coisa que você esqueceu. Eu também, mas o Espírito me lembrou. Não dá para dormir e só acordar quando bater no chão. Num curso de 3 andares, você dorme quando despenca, mas acorda no caminho. Só que o problema é que quem acorda no curso da queda não tem mais tempo de se preparar. Eu conheço gente que quando acordou já estava em queda livre. Quando acordou já não tinha nada mais que pudesse ser feito para interromper o inexorável processo da queda. Então escuta, porque eu não sei o que você esperava ouvir, mas eu tenho certeza do que Deus esperava dizer. Então me ouve aqui agora. Dá tempo ainda. Se você está sentado hoje aqui neste congresso com camiseta, sem camiseta, com cara de crente, sem cara de crente, com cara de que está tudo bem, sem cara de que está tudo bem, com teu pai aqui, sem teu pai, eu não sei, eu só sei de uma coisa: dá tempo de acordar antes que o processo não possa ser revertido. Então vai levantando a mão, porque eu vim ser boca de Deus para dizer: a hora de acordar não é quando não der mais tempo, a hora de acordar tem nome, é agora. Pensa no barulho, pensa na confusão, pensa no susto. Eu não sei em que ponto Paulo estava da sua mensagem, mas foi interrompida abruptamente. As pessoas vão até a janela para olhar, o susto toma conta, correria geral, e Paulo vai fazer uma coisa: ele vai descer, ele vai lá embaixo. A primeira coisa que eu preciso que você entenda sobre isso: se nós observarmos, se nos lembrarmos de um outro relato sobre morte e ressurreição no ministério dos apóstolos, nós nos lembraremos de uma querida e piedosa irmã chamada Dorcas. A Bíblia conta-nos que Dorcas era uma mulher piedosa na comunidade, amada, querida, respeitada. Morreu. Só que os irmãos da igreja sabiam que o apóstolo Pedro estava nas circunvizinhanças. E aí disseram: não enterra não, terra não, vamos chamar o homem de Deus aqui. Diz as escrituras, preste atenção, isso é um detalhe de ouro. Diz as escrituras que pegam o corpo de Dorcas e colocam no cenáculo. Então eu quero que você entenda que o cenário comparativo entre Dorcas e Eutico é curioso, porque Eutico está morto embaixo, Dorcas está morta em cima. O apóstolo Paulo estava em cima e teve que descer para orar por Eutico. O apóstolo Pedro estava embaixo, teve que subir para orar por Dorcas. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Dorcas não vai descer para ser orada por Pedro, porque ela está morta. Eutico não vai subir para receber a oração de Paulo, porque ele está morto. Então quem está morto está inerte, quem está vivo se mexe e vai na direção de quem precisa. Levanta a mão mais alto que você puder, porque eu vim declarar que nós não seremos uma juventude inerte. Nós vamos na direção dos que não podem se mexer, vamos na direção dos que não podem se movimentar. Eu estou declarando que depois desse congresso vai sair Pedros e Paulos pelas ruas de Gama, de Brasília e do DF, e onde estiver alguém caído, o poder do Espírito vai levantar. Paulo vai descer 3 andares. Repete comigo: Paulo. Vai de novo. Paulo vai descer
3 andares. Mais forte, Paulo vai descer 3 andares. Agora escuta, Eutico havia descido os 3 andares também, 1 minuto antes, sim ou não? Sim ou não? Agora Eutico desceu os 3 andares por onde? Por onde? Pela janela, pela queda, foi ou não foi? Paulo vai pular pela janela? Paulo vai descer pela? Agora presta atenção, os dois fizeram o mesmo percurso, do 3º andar para o térreo, mesmo percurso. Vamos avaliar a velocidade? Vamos lá. Quem teve mais velocidade no percurso? Eutico pela janela ou Paulo pela escada? Vamos lá. Quem teve mais velocidade no percurso? Eutico pela janela ou Paulo pela escada? Então, quem fez o percurso mais rápido? Quem ficou vivo? Velocidade no percurso nem sempre significa terminar vivo. Tem gente fazendo o percurso rápido demais, por atalhos que Deus não autorizou, e vão acabar caídos no final. Eu prefiro respeitar os degraus, eu prefiro respeitar os processos, eu prefiro honrar meu pai e minha mãe, eu prefiro honrar minha liderança, eu prefiro construir algo consistente com Deus, eu prefiro construir uma vida íntegra com Deus, eu prefiro conhecer as escadas do que conhecer os atalhos e terminar morto no final. Ei, juventude, não vão faltar janelas, não vão faltar atalhos, mas Deus não propõe atalhos. Jesus não disse eu sou janela, Ele não disse eu sou atalho, Ele disse eu sou caminho. Segura a mão da pessoa que está do teu lado antes que ela desista e vá embora. Pega na mão dela, acorda ela e diga: eu ainda prefiro os degraus. Crente ainda prefere os processos. Crente ainda obedece as etapas. Crente ainda anda com Deus. Agora olha para mim, porque eu tenho que te contar logo como é que vai ser esse negócio. Você não vai ser aplaudido por todo mundo quando você estiver nos degraus. Não. Vai ter gente que vai te chamar de quadrado, retrógrado, vai dizer que a igreja fez uma lavagem cerebral em você. E vou dizer mais, vai ter gente pulando pela janela, olhando você na escada e rindo da sua cara. Você, cara, você é bobo, mas você está nessa ainda? Você está nessa de namoro santo ainda? Eu estou aqui acelerado aqui com a minha namorada, aqui, o negócio está pocando aqui. Você está nesse degrau de honrar pai e mãe ainda? Eu conto 13 mentiras por dia para o meu pai e para a minha mãe. Esse número talvez não tenha sido à toa, aleluia. O que eu quero que você entenda é que você vai ser reconhecido ao escolher os processos pelos que são da eclésia. Mas tem gente do lado de fora dizendo: vem pela janela que é mais rápido. Vem pela janela que você vai viver logo o que você quer viver. Pela janela o dinheiro é mais rápido, pela janela o sexo aparece na sua vida mais rápido, pela janela o prazer é conquistado mais rápido, pela janela o curso é feito mais rapidamente. Mas eu vou te antecipar o final da história. Essa turminha que riu de você no degrau, é por elas que você ainda vai botar a mão e orar para Jesus ressuscitar de volta. Essa turminha que riu das suas escolhas de devoção e fé, vai ser a turminha quebrada no chão, que vai depender do teu abraço. E você vai fazer isso sem jogar nada na cara de ninguém, sem revanchismo, vai fazer com misericórdia, com amor, porque tu estás no espírito do bom samaritano, aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui para dizer: Jacó teve uma visão, nesta visão uma escada ligava ao céu e à terra, os anjos subiam e desciam por ela, porque o mundo de Deus ainda funciona degrau por degrau.
O mundo tem pressa. O mundo tem pressa. E num mundo que tem pressa, é abominável falar de processos. O mundo tem pressa. E no mundo que tem pressa, é abominável falar de etapas. O mundo tem pressa. E no mundo que tem pressa, é abominável falar de níveis, falar de degraus. Mas eu não fui chamado para reproduzir a cultura do mundo. Eu fui chamado para propor uma contracultura à cultura do mundo. Aqui ainda valem os degraus, um por um, no tempo perfeito de Deus. Você vai até demorar mais do que gostaria, mas vai chegar vivo, vai chegar crente, vai chegar íntegro, vai chegar para montar uma família de verdade, vai chegar para construir um lar forte, vai chegar para gerar filhos benditos, vai chegar para ter um ministério consolidado, vai chegar para ter uma carreira que não vai te levar para longe do altar, vai chegar e vai permanecer. Quem diz amém, por favor? Paulo vai exercer o santo, o profético, o poderoso ministério da ressurreição de um morto, não antes de exercer uma outra coisa tão importante, sem a qual eu penso que a gente não vai conseguir orar por alguém como deve-se, não vai conseguir suplicar por alguém como se deve. Pastor, antes de eu colocar a mão em alguém, antes de eu colocar nos braços, antes de eu pedir para Deus ressuscitar, o que eu preciso exercer por essa pessoa? Uma palavra, um sentimento. Chama-se empatia. Empatia é uma arte. A arte de pôr-se no lugar do outro. Enxergar-se na condição do outro. Quem tem empatia tem misericórdia. Quem tem empatia tem boa memória. Olha para mim. Quem é que está de pé? O apóstolo Paulo. Tremendo. Apóstolo dos gentios. Plantou as igrejas da Ásia e da Europa. Quem está de pé? O homem de Deus, que foi ao terceiro céu e ouviu coisas que não conseguiu reproduzir, mesmo com toda a sua erudição. Quem está de pé? Um homem respeitado em todo o mundo conhecido da época, com uma carga de renúncias em prol do reino de Deus, inigualável nos seus dias. Quem está caído? Um jovem, desatento, irresponsável, desconectado de alguns princípios importantes do culto. Mas Paulo vai descer até ele, vai tomar ele nos braços. O Paulo, o Eutio. Há um contraste tão grande entre fé, propósito, nível espiritual. Alguém está entendendo? Mas mesmo assim ele vai, mesmo assim ele desce. Por quê? Porque ele tem empatia. Por quê? Porque ele tem memória. E eu tenho muito problema com quem não tem memória. Mas não é memória para lembrar o que comeu há 37 dias atrás no almoço. Não. É memória para não esquecer algumas coisas importantes da vida. Como o que, por exemplo? Como, por exemplo, o fato de que a gente um dia esteve caído também. Alguém ainda está por aí? Olha para mim aqui. A primeira vez que eu li o nome de Paulo na Bíblia, não foi pregando. A primeira vez que eu li o nome de Paulo na Bíblia, não foi expulsando demônio, nem ressuscitando ninguém. A primeira vez que a Bíblia apresentou para nós essa pessoa, apresentou para nós assim, ó.
E colocaram, estou narrando para você o texto da morte do primeiro mártir da igreja, Estevão. E levaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Sabe como é que Paulo, apóstolo, apareceu na Bíblia? Jovem Saulo. Então o apóstolo poderoso já foi um jovem trapalhão. O apóstolo poderoso já foi um jovem que não tinha discernimento de quem era Jesus. Só que eu lamento perceber que basta para algumas pessoas, eu estou falando aqui da condição de bem mais velho que a imensa maioria de vocês. Bem mais velho pesou, né? Um pouco. Me assusta perceber que basta alguém começar a se estruturar um pouco mais, amadurecer um pouco mais, aprender um pouco mais, para começar a subir no pedestal da santidade, apontar o dedo para os eúticos caídos, como se ele mesmo já não tivesse sido um. Todos os grandes homens de Deus que você conhece, muito provavelmente já foram jovens, que não eram tão bons assim, tão crentes assim, tão maravilhosos assim, tão obedientes assim, só que depois que eles se tornam os apóstolos Paulos, eles ficam meio esquecidos dos seus tempos de travessura, dos seus tempos de teologia errada, dos seus tempos de mandar matar crente e prejudicar a gente. Mas eu estou tendo uma lição com o apóstolo Paulo, e essa agora é para os amados da minha idade, para os obreiros, é para vocês, senhoras e senhores. Não vos esqueçam de que os senhores não eram flor que se cheira também não. Não vos esqueçam que os senhores não eram paladinos da santidade assim também não. Você era atrapalhado, você deu muito trabalho para o seu pastor, para o seu líder de mocidade, para você vir com essa arrogância agora, pegando o jovem que pecou e lançando no inferno, não tendo maturidade, não tendo misericórdia, não tendo piedade. Ei, não perca a memória não, obreiro. Não deixa seu cabelo branco tirar sua memória. Não deixa as tantas vezes que você leu a Bíblia fazer você esquecer sua própria história. E de repente começar a desprezar os caídos, de repente começar a ver o avivamento no meio da mocidade, como euforia barata, como qualquer coisa, se julgando estar numa condição capaz de diminuir tudo que não está no nível que você conquistou, quando na realidade você só está aí agora, porque alguém um dia teve misericórdia de você, então tenha misericórdia de alguém também. Eu começo a encerrar. A Bíblia Sagrada diz então que Paulo desce, como Pedro subiu, porque Dorcas não podia descer, Paulo desceu, porque Eutico não podia subir. Curvou-se, o apóstolo dos gentios, o último daqueles a quem Cristo apareceu, curvou-se, pegou um menino nos braços, olhou para o pessoal e disse: fica todo mundo em paz. A alma dele está aqui. Que abraço é esse? Que poder de acolhimento é esse que devolve a alma para o lugar? Que calor é esse? É o mesmo calor que Eliseu colocou sobre o corpo do filho da sunamita. O mesmo calor, Ibaraia. O mesmo calor que Eliseu colocou no corpo do filho da sunamita, e que ressuscitou. Ele deu 7 espigos e saiu dando glória. É o mesmo calor que operou no ministério de Eliseu, operou no ministério de Paulo, opera no teu ministério, opera no meu ministério. É por isso que eu vim declarar ressurreição e vida. Mas eu quero aproveitar para encerrar, que agorinha há pouco nós estávamos falando da nossa irmã Dó. Quero aproveitar que agorinha há pouco
estávamos lembrando de um outro caso de ressurreição no ministério dos apóstolos, para lembrar a você que no caso de Dorcas houve algumas coisas que me chamam a atenção. Repita, por favor, essas coisas após mim. Diga: comoção. Muito fraco. Diga: comoção dos irmãos. Diga: apelo, pedido, desejo. Diga comigo: lastro de bondade, história com a comunidade. Tudo isso está presente na vida de Dorcas. Onde, pregador? Tá. A Bíblia diz que as pessoas mostravam para Pedro: olha aqui, ó. Aqui o sapatinho de lã que ela fez. Aqui, ó. Eu tô conjecturando. Quando o meu bebê nasceu, foi a irmã Dorcas que fez a primeira roupinha dele. Aí o outro trazia um cobertor. Aí o outro trazia um travesseiro. E de repente os atos marcantes de Dorcas na vida das pessoas começaram a aparecer. E aquelas pessoas começaram a cercar o apóstolo Pedro. E na fala delas está impressa a seguinte coisa: não podemos ficar sem ela. Ela é maravilhosa e crente e boa demais para nós a perdermos. Havia uma comoção da comunidade, um apelo da comunidade e a fala que registrava feitos marcantes de Dorcas na vida das pessoas. Você me ouviu? Diga amém. Vamos para o menino? Quem pediu por ele? Eu não vi ninguém olhando para Paulo dizendo: Paulo, esse menino é bom demais. Com Dorcas fizeram. Eu não vi ninguém olhando e dizendo: Paulo, nós não podemos ficar sem menino. Eu não vi senhoras chegando e dizendo: esse menino me ajudou tantas vezes. Me ajudava a atravessar a rua. Me ajudava a carregar a sacola de compra. Não tem comoção. No caso de Dorcas tem uma comunidade dizendo: ela é boa demais para morrer. No caso do menino está todo mundo quieto. Não tem um apelo, não tem aparentemente uma história construída que dê à comunidade um senso de autoridade para dizer: nós não podemos perder esse menino. Quer ouvir uma verdade? Opa, vou ficar com esse irmão aqui. Quer ouvir uma verdade? O menino não era tão bom como o Dorcas era. Quer ouvir uma verdade? Quer ouvir uma verdade? Ele não faria tanta falta quanto ela. Quer ouvir uma verdade? Ele não impactou a vida das pessoas tanto quanto ela. Quer ouvir outra verdade? Isso não mudou nada, ele ressuscitou também. Pastor, onde você quer chegar? Cheguei. Sabe por que tem gente que está no chão e pensa que no chão vai continuar? Porque ele olha para trás e diz assim: não tem quem ore por mim. Não tem quem me queira. Não tem quem peça. Eu não marquei a vida de ninguém a ponto de ser alguém que as pessoas olhem e digam: não podemos ficar sem ele. E sabe de uma coisa? Não vai ficar chateado não? Você está certo. A realidade de muita gente é que viveu uma vida que não marcou tanto a vida de tanta gente como deveria. A verdade é que se fosse para operar na risca, de fato, era para você continuar caído como está. Se Deus se baseasse apenas na história que alguém construiu, tinha Dorcas que ia ressuscitar, tinha Eutico que ia ficar no chão. Só que o que faz Deus decidir levantar alguém? Primeiro, Dorcas que construiu uma história. Segundo, Eutico que não construiu, mas ainda pode construir. Se você não tem um passado para apresentar, você tem um futuro que está intacto ainda te esperando. E é por isso que eu vim de Deus aqui te dizer: Ele vai te levantar. E vai ser com poder. Vai ser com... Se prepara, se ajeita no banco que você vai ficar de pé daqui a 10 segundos. Vai ser com poder que Ele vai te levantar. Vai ser com graça. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E quem acredita que essa é noite de Deus levantar os caídos e fortalecer os que estão de pé, dá um pulo do teu lugar agora, agora, agora.
outro. Não é outro, não. Não é outro, não. O que, pastor? É o mesmo. O mesmo que é, pregador? O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos ao terceiro dia. Esse mesmo Espírito de vida, de poder, de glória, de graça, de autoridade, está presente aqui no Gama Farabagaia. E Ele me trouxe para dizer: quem estiver satisfeito onde está, não posso fazer nada, mas quem estiver interessado em ser levantado por Deus para uma grande obra, é hoje, é aqui e é agora. Pastor Eduardo, eu tenho desejo no meu coração de que Deus me levante. Não estou em pecado, mas não estou na posição que eu queria. Não é que eu estou em pecado, mas não estou ativo, empoderado como eu queria. Mas eu não entrei no Comabeg para sair do mesmo jeito. Eu entrei para Deus me levantar com poder. Eu quero isso. Então sai do teu lugar correndo e vem aqui no altar agora. Só quem deseja ser levantado com poder pelo Espírito Santo nesse tempo, sai do seu lugar, corre aqui no altar agora, porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, Ele está presente aqui no Comabeg hoje e vai te levantar, vai te levantar. Ele vai te... Porque Ele me trouxe para dizer que aquelas antigas promessas ainda estão de pé. Ele me trouxe para dizer que não errou o endereço da sua casa. Quando durante aquela reunião de oração, aquele vaso de Deus colocou a mão na tua cabeça ainda pequenino. Rebarante ou relevai. Ah, você ainda tão pequenina. Mas aquele vaso de Deus que entrou pelas portas da tua casa, colocou a mão na tua cabeça e disse: vou levantar, vou fazer, vou enviar. Citou o nome de países, você lembra? Citou o nome de continentes, você lembra? E Deus me trouxe para dizer: está tudo de pé. A minha palavra está de pé. A minha palavra está de pé. Eu velo pela minha palavra para cumprir. E eu vou te levantar. Eu vou te levantar. E não é para ser mais um crente nominal. Não é para fazer censo no IBGE. Deus não quer levantar uma igreja para fazer número no censo do IBGE. Deus quer levantar um exército poderoso, 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 poderoso. Se você está vivo, abra a tua boca agora e comece a glorificar a Deus, porque na medida que você vai adorando a Deus, Ele vai renovar, 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 Ele vai renovar. Não é assim? Não é assim? Não é assim? Mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. A graça dele te põe de pé. Traze-te a pé. Quem nunca pecou, Ele me perdoou. Ele me perdoou.
Tem gente aqui que tem pais, mães, avós orando, cobrindo você em oração. Mas isso não é privilégio de todos. Tem gente aqui que não tem um único crente em casa, além de você. Tem gente aqui que ouviu grandes e preciosas promessas através de profeta de Deus na sua infância, como eu ouvi. Tem gente aqui que durante a infância inteira não entrou profeta ainda na sua casa, só entrava os beberrões amigos do seu pai. Só que eu tenho uma coisa para dizer para você: pouco importam esses contextos para Deus. Existe uma pessoa que está interessada em te levantar, e ela se chama Jesus Cristo. Ele que pagou preço por você, não fui eu não. Eu estou suando uma camisa para te pregar. Jesus verteu sangue inocente no madeiro para levantar você. Tu não pertence a esse mundo, tu não pertence a esse sistema, tu não pertence às trevas, tu és da luz, tu és da luz, tu és da luz. Eu declaro que o mesmo Espírito que visitou um bairro pobre de Ponto Chique, uma cidade pobre chamada Nova Iguaçu, visitou minha casa, minha família, escolheu a minha mulher, meus pais, minha irmã. O mesmo Espírito te visita agora, te visita agora, te visita agora, te visita agora, 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 agora. Se a minha alma se perder sem ti, Senhor, nunca adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Serei sem ti, Só tua presença, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Saia daqui para influenciar e não para ser influenciado. Saia daqui para levantar e não para ser derrubado. Saia daqui para encher e não para ser esvaziado. Quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe.